Oi, gente, boa noite. Boa noite para todos que. Boa noite para as pessoas do segundo ano. Essa parte é do Iluminismo, parte 2, né? A explicação que eu vou passar. Eu queria que você fizesse o seguinte, que você escutasse essa explicação olhando o material do Data Show, né? Então, assim, não é uma explicação visual, não é nada disso. É apenas para você olhar os tópicos do Data Show e você da apresentação do slide e você entender um pouquinho melhor, tá? Então estou fazendo esse vídeo muito para isso, ok? Então vamos colocar o seguinte, né? O primeiro tópico que eu coloquei aqui sobre as mulheres e o iluminismo. Então, como nós falamos no começo, o iluminismo foi um sistema político, filosófico, que tinha a intenção de reformar a sociedade, né? E essa reforma da sociedade tinha o objetivo de libertar a sociedade do regime medieval e colocar na sociedade um regime moderno, onde as pessoas fossem totalmente iguais perante a lei, onde os indivíduos tivessem os seus direitos e os seus deveres, e onde o Estado trabalhasse para a felicidade e o bem de todos, né? Então, recapitulando, seria basicamente isso, né? A ideia do iluminismo, ou seja, um sistema político que valorizasse a pessoa humana, que valorizasse o individualismo, os direitos dos homens e das mulheres e as igualdades perante a lei. Mas isso aconteceu plenamente? Nós refletíamos nos capítulos ou na explicação passada que isso não aconteceu plenamente, né? Eu estou falando né toda hora, eu estou me irritando com isso já, mas vamos lá. Então a nossa continuação aqui parte do segundo tópico, né? As mulheres e o iluminismo. Nesse tópico a gente pode dizer o seguinte: você vai ler aí que está escrito, né? Estruturalmente a situação da mulher não se alterou de forma expressiva no iluminismo. Não se alterou por quê? Porque apesar dos filósofos estarem buscando a igualdade entre os seres humanos, a igualdade, a liberdade e a fraternidade, que é um lema da Revolução Francesa, a igualdade entre os homens, a abolição daquele sistema medieval de castas sociais, ou então nem de casta, mas seria um sistema medieval onde as pessoas estavam muito bem divididas entre classes, onde era difícil uma pessoa mudar de camada social, uma sociedade violenta, sem ordem, aquela bagunça toda do sistema medieval. Aqui os iluministas quiseram mudar. Mas como é que fica a situação da mulher? Estruturalmente, na estrutura, o iluminismo não conseguiu plenamente mudar o status da mulher. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso que apesar de haver um discurso, né? Apesar de haver um discurso de igualdade, haver uma discussão, ou seja, a abertura de uma discussão sobre a possibilidade da mulher participar na vida política igual ao homem, apesar de haver um debate político, na prática em si, as mulheres não entraram totalmente nesse sistema, ou seja, na prática, no dia a dia, no funcionamento do sistema estrutural, no funcionamento estrutural do sistema do iluminismo, no período do iluminismo, a mulher não alcançou o patamar de igualdade plena com os homens. Um exemplo disso é a mulher Olympe de Gouges, não sei se o nome é esse mesmo, mas ela foi morta, foi para a guilhotina por reivindicar a igualdade entre mulheres e homens. Então o pessoal considerou que ela estava buscando um direito que não era permitido plenamente às mulheres. Qual era esse direito? Ser igual aos homens, porque as mulheres deveriam ter ainda o seu dever no lar. Então, ou seja, eles guilhotinaram essa mulher por causa disso. Ou seja, havia um debate, havia uma busca das mulheres pela igualdade, havia. Mas o iluminismo não conseguiu concretizar essa igualdade, ou seja, estruturalmente
a situação da mulher não mudou. Estruturalmente, a situação da mulher não mudou. Ou seja, então estamos dizendo que se iniciou um debate que já havia nos anos anteriores, mas agora se intensificou mais, ou seja, a situação da mulher. Estou dizendo isso porque até hoje as mulheres ainda não têm a igualdade plena concretizada. Você vê mulheres que ganham menos que homens, a violência contra a mulher e essas coisas, né? Então esse é um tópico que eu queria muito bem falar. O segundo tópico era na economia. Quais foram as principais mudanças inseridas pelo iluminismo na economia? Então o que aconteceu na economia? Um filósofo do iluminismo importantíssimo foi Adam Smith, que ele trouxe o quê? Ele trouxe uma ideia econômica para o iluminismo. O que ele pregava? Adam Smith pregava que a riqueza de uma nação, ou a riqueza de uma nação, de uma indústria, de uma fazenda, qualquer coisa do tipo, não deveria ser medida pela quantidade de ouro, mas a riqueza deveria ser medida pelo quê? Pela potência do trabalho, ou seja, a riqueza de uma nação, por exemplo, deveria ser medida não pela quantidade de ouro que ela tem, mas sim pela potência de trabalho que ela tem, ou seja, pela potência da sua mão de obra. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? É que, por exemplo, você pega uma nação, o quanto de produto, ou quanto de indústria, ou quanto de trabalho uma nação pode ter. O quanto de trabalho qualificado uma nação tem. O quanto essa mão de obra de trabalhadores consegue produzir. Ou seja, isso é a potência de trabalho de uma nação. Ou seja, a potência, ou seja, a capacidade dessa nação de produzir através do trabalho. O quanto que determinada nação consegue produzir. Então, essa ideia da potência do trabalho, Adam Smith trouxe. Ou seja, Adam Smith vai dizer que o importante não é a quantidade de ouro que você tem. Não. O importante é quanto de ouro você consegue extrair. Ou seja, a sua capacidade de extração de ouro é grande, então você é rico. Ou seja, a capacidade da sua indústria de construir, de costurar tecido é grande, ou seja, a mão de obra de trabalho, o trabalho dos trabalhadores, ou seja, a mão de obra, o tempo de trabalho é qualificado, é avançado, consegue produzir muito em pouco tempo, então você é rico. Ou seja, então para Adam Smith, a economia vai estar centrada no trabalho, ou seja, na capacidade do trabalho. Então, para Adam Smith e os filósofos do iluminismo vão adotar esse sistema, que era o seguinte: eles vão começar a pregar: tenha uma mão de obra qualificada e tenha uma mão de obra potente para produzir, e você será rico por isso, e não por ter ou não ter um ouro ou alguma matéria-prima, porque para Adam Smith não adianta ter matéria-prima e não ter uma mão de obra de trabalho para transformar essa matéria-prima. Então, ou seja, o liberalismo econômico, ele vai estar o quê? Ele vai estar baseado na tecnologia e na capacidade produtiva. Ou seja, para Adam Smith, então, para Adam Smith, para os iluministas, a riqueza de uma nação está na sua capacidade produtiva, ou seja, na sua capacidade de trabalho, na sua mão de obra de trabalho. Então, durante o iluminismo também você vai ver surgir alguns termos bem interessantes, como você vai ver surgir o termo, a noção de cálculo e de planejamento, ou seja, uma economia planejar os seus gastos, projetar os lucros, né? De novo, projetar os gastos e os lucros, ou seja, a longo prazo, como esses lucros vão aparecer, essa mão de obra vai produzir tanto em quanto tempo. Ou seja, vê aí que já começa a aparecer essa noção de cálculo e de planejamento, né? E uma coisa também que vai aparecer muito aqui é a noção de individualismo. Ou seja, a ideia do individualismo, do ser individual, do homem individual, ou seja, da minha riqueza, da sua riqueza é diferente da minha, ou seja, essas ideias vão começar a aparecer.
E uma outra ideia que Adam Smith vai colocar na situação econômica é o seguinte, que Adam Smith falava da possibilidade do trabalho e do comércio ocorrer com total liberdade, sem interferência do Estado, que ele vai chamar o quê? Que é a mão invisível do mercado governando a sociedade. O que quer dizer com isso? Adam Smith, no período do Iluminismo, ele defendia que os estados, as nações não deveriam colocar imposto sobre os produtos, não deveriam proibir produtos de outras nações de circularem nos seus territórios, ou seja, Adam Smith pregava que tinha que haver um liberalismo econômico, ou seja, uma liberalização das fronteiras, onde todos pudessem comercializar de forma à vontade, sem imposto e sem barreira. Então Adam Smith dizia que essa circulação de comércio enriqueceria a todos, sem precisar do Estado recolher imposto, sem precisar do Estado fiscalizar a economia. Então Adam Smith pregava isso, pregava essa ideia. Por isso que fala mão invisível do mercado, ou seja, Adam Smith acreditava que entre duas nações não deveria haver imposto e nem barreiras econômicas. Ele dizia que o próprio comércio em si traria um enriquecimento suficiente para essas nações. Então isso é a ideia da mão invisível do mercado, né? Que está no slide 3. No slide 4, eu vou esclarecer para vocês um termo que vai ser usado, que vai aparecer na época do Iluminismo, que é o termo chamado despotismo esclarecido. O que é despotismo esclarecido? Despotismo esclarecido significa o quê? Significa um rei, ou seja, o despotismo é a monarquia, é o rei. Um rei esclarecido. O que seria esse rei esclarecido? Seria um rei que adota medidas e ideias iluministas. Ou seja, um rei que pega elementos do iluminismo, das ideias iluministas, e aplica nas suas sociedades para haver uma flexibilização maior. Ou seja, são reis que adotam um meio termo entre uma monarquia medieval e um sistema iluminista moderno. Então são os reis que adotam esse meio termo. Então, quais eram as medidas adotadas por um déspota esclarecido, né? Por um rei com ideias iluministas? Seria o seguinte: é um rei que permitia a liberdade comercial, que reduzia os impostos, que deixava as mercadorias circularem sem muita fiscalização da coroa. Então isso era o quê? A liberdade comercial. O segundo ponto, era um rei que permitia a liberdade de expressão e de pensamento dos cidadãos, ou seja, um rei que deixava a população se expressar, cobrar seus direitos, protestar, cobrar melhorias nisso, naquilo, ou seja, um rei que valorizava essa ideia da expressão do cidadão, da felicidade do cidadão, na liberdade do comércio, que eram ideias iluministas, né? Ou né de novo. A terceira coisa seria liberdade religiosa, ou seja, um rei que adotava a liberdade religiosa, que liberava o território para as pessoas terem e fazerem os cultos que quisessem, ou seja, a liberdade para todos terem sua religião. Então isso era o que nós chamamos de despotismo esclarecido, ou seja, reis que adotavam esse meio termo, essa conversa, essa conversa mais amena, com mais liberdade aos cidadãos, e esses conceitos. Isso era o que nós chamamos de despotismo esclarecido, esse meio termo entre essas duas coisas, né? O né de novo. Perdão, gente, por esse excesso de né, mas eu vou tirando isso aos poucos. Então, tá aqui essa explicação breve. Se você tem dúvida, entre em contato pelo Classroom, escreva lá, eu vou estar todo dia olhando o Classroom de todas as turmas e vou estar esclarecendo dúvidas, mandando áudios. Então, plantão de dúvida é 24 horas todos os dias da semana, ok? Muito obrigado. Tchau.